Bom dia, Sérgio. Obrigado, Sérgio, pela colaboração. Hoje vocês não vão ver minha face. Quem sabe na semana que vem, depois que a gente se acostumar melhor com essa transmissão, a gente vai estudar o livro. O livro não, nós vamos estudar um tema da Bíblia, que é o Bom Pastor. Nós vamos ver vários livros do Velho Testamento, vários profetas, e vamos chegar no Novo Testamento. A gente vai, quando você estuda a Bíblia, você pode seguir uma trilha de pensamento, né? Uma trilha de assunto. Por exemplo, você pode seguir a trilha do rei. A trilha do rei é uma trilha que começa, por exemplo, lá com o rei Davi, que é o primeiro grande rei de Israel, né? O sucessor do rei Saul. E você seguindo a trilha dos reis, você vai chegar até Jesus, que é no fim, ele é o rei dos reis, como diz lá em Apocalipse. Então, um tema interessante para estudar, se você for estudar o rei, é a trilha dos reis. Uma outra trilha que você pode estudar, por exemplo, a trilha do sacerdote. É uma trilha que começa lá nos livros de Moisés, quando ele institui o sacerdote, e você vai seguindo essa trilha. Quando você chega no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, você tem lá Jesus apresentado como sumo sacerdote. Você pode seguir a trilha do Cordeiro, por exemplo. Começa lá também com Moisés, quando Moisés institui o sacrifício do Cordeiro. E se você seguir essa trilha, você acaba chegando também no livro de Hebreus, onde Jesus é o Cordeiro. E se você lembrar das primeiras palavras que o João Batista disse, quando ele viu Jesus, ele disse: "Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então, aquilo que acontece no Novo Testamento sempre tem uma trilha lá no Velho Testamento para você seguir. Tudo aquilo que Jesus fala, quem Jesus é, aquilo que Jesus faz, ele está seguindo alguma trilha que vem lá do Velho Testamento. Nos dias de Jesus, se costumava chamar o que nós temos hoje, Velho Testamento, a lei, os salmos e os profetas. Então, de vez em quando, você lendo Jesus, ele vai fazer alguma citação. E essa citação, ele sempre aplica a ele ou ao ensino que ele está ministrando naquele momento. Algumas pessoas, às vezes, que não conhecem Jesus, se perguntam: mas por que ele é judeu? Por que Jesus não é coreano ou africano ou de qualquer outra nacionalidade? O fato é que a trilha da lei, dos salmos e dos profetas, ela pertence ao povo judeu. Então não faria nenhum sentido Jesus vir de outra nacionalidade. Ele tem que vir dessa linhagem dos judeus, e aquilo que Jesus ensina, aquilo que ele fala, quem ele é, reflete aquilo que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então, uma boa dica para você entender Jesus é você, de vez em quando, dar uma lida no Velho Testamento, ou você tentar, quando Jesus está falando alguma coisa sobre o Velho Testamento, você vai até aquele texto, tenta entender o que é que estava acontecendo. O apóstolo Paulo e outros escritores do Novo Testamento, eles também fazem do mesmo jeito. Eles se alimentam daquilo que estava na lei, nos salmos e nos profetas. Então, essa é uma dificuldade, às vezes, que a gente tem para entender o Novo Testamento, por desconhecer o Velho Testamento. E nessa trilha que a gente vai seguir aqui hoje eu vou fazer a apresentação do tema, né? Eu vou mostrar para vocês quais são os textos que a gente vai estudar, e aí em cada semana a gente vai estudar um texto. Nós vamos seguir a trilha do pastor. As parábolas de Jesus sobre o pastor e as ovelhas são parábolas, assim, bastante conhecidas, bastante estudadas. Agora, essas parábolas, elas não aparecem na boca de Jesus, assim, gratuitamente, né? Como se ele tivesse inventado naquele momento.
É claro que a parábola é de autoria dele, mas ele se alimenta daquilo que os profetas já falaram, daquilo que já estava nos Salmos. Então, Jesus vai cumprir ou completar aquilo que os antigos já haviam falado. Essa trilha do pastor, você já nota desde o início da Escritura, desde o início da Bíblia, na história de Abel, né? Abel era pastor, depois você tem lá Abraão, era pastor, ele se tornou muito rico, com um rebanho muito grande, os seus filhos, né? O seu filho Isaque também era pastor, depois Jacó também virou pastor, depois, mais tarde, um dos descendentes de Jacó, Moisés, também virou pastor. E também Davi, o grande rei Davi, também era pastor. Então, essa é uma trilha que você vê que ela já tem assim, um antecedente do que é o pastor, de quem é pastor, lá no Velho Testamento. Talvez existam outros, né? E esses nomes aí que eu coloquei são os mais conhecidos, que eram pessoas que se destacaram na história de Israel, e todos eles são pastores. Estes aqui são os textos que nós vamos analisar, né? O Salmo 23 é o salmo, eu acho que é o mais conhecido de toda a história, especialmente o primeiro versículo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse versículo muitas vezes é até recortado e você coloca em marcador de livro, imã de geladeira, quadros pequenos, etc. Mas é um salmo, assim, bastante conhecido. A gente vai estudar com detalhe como é que é esse salmo. Depois a gente vai ver Jeremias, Ezequiel e Zacarias, são 3 profetas no Velho Testamento, que tem alguma coisa, alguma história relacionada com o pastor. Depois a gente vai, então, para o Novo Testamento. Lucas, Marcos, Mateus e João. João é aquele livro no Novo Testamento onde Jesus tem aquela frase famosíssima, eu sou o bom pastor. Então, a gente começa com o Salmo 23, onde você tem o salmista dizendo, o Senhor é meu pastor, e a gente termina com Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Então, você vê aí que na construção literária existe como se fosse um sanduíche, né? O Salmo 23 é uma das coberturas, e depois o João tem a outra cobertura. E aí no meio a gente tem esse recheio aí, cheio de ideias, de histórias, de coisas muito interessantes para a gente estudar. Então eu vou passar cada um desses temas aí contidos nesses livros, para a gente ter um panorama do que vai ser daqui para frente, né? Começando com o Salmo 23, né? Talvez você seja leitor de literatura em geral, ou talvez não, mas talvez você conheça algumas das pessoas que eu vou citar aqui, né? O Machado de Assis, que é considerado um maior escritor da língua portuguesa, né, ou um dos maiores, ele tem um conto que se chama A Missa do Galo. E muitas pessoas, muitos estudiosos, dizem que esse é o conto perfeito. Existem poucos contos perfeitos na literatura mundial. E o Machado de Assis, segundo alguns críticos literários, seria um autor que conseguiu escrever um conto perfeito. Guimarães Rosa, também muito conhecido no Brasil, ele tem um conto que se chama Terceira Margem do Rio. Eu conheci um professor de literatura que ficou 10 anos estudando esse conto. E é um conto também que você poderia chamar de um conto perfeito. Uma obra muito conhecida, talvez mais conhecida do que lida, porque ela é muito difícil de ler, é a obra do Luís de Camões, o português, que escreveu Os Lusíadas. Ele fez um poema gigantesco, tem mais de 1.100 estrofes, e as linhas, as estrofes, têm 10 sílabas cada. Quer dizer, ele conseguiu construir uma obra monumental sempre contando de 10 em 10 sílabas.
Pablo Neruda é um poeta, um poeta peruano, ganhou o prêmio Nobel. Ele tem um poema que ele chama Ode à Cebola. Ode é um poema lírico, né? É um poema cantado. Como é que alguém consegue fazer um poema para uma cebola? Mas ele conseguiu, ele é um gênio da poesia. Eu estou contando isso para você porque quando você for olhar o Salmo 23, ele é um salmo que é o salmo perfeito. Ele tem uma métrica perfeita, é uma métrica que não é a nossa métrica de poesia, né? E é uma ode à proteção divina. Então você vai notar que o autor do Salmo, que é chamado Salmo de Davi, obviamente ele não conhecia essas pessoas que eu citei aqui, mas é só para você entender que o que nós temos lá na Escritura, às vezes, ele tem um valor literário muito grande. E além do valor literário, a gente tem o valor, porque isso vem da parte de Deus. Então, se nós fôssemos considerar só do ponto de vista humano, em termos de literatura, o Salmo 23 seria um salmo que é perfeito, ele tem uma métrica perfeita, ele é uma ode é uma poesia lírica, né? Os salmos eram cantados, é uma poesia cantada. Os salmos eram cantados e ele é um cântico à proteção divina. E tem muitas coisas surpreendentes dentro desse salmo que a gente vai estudar. O Jeremias, que é o texto seguinte, que fala sobre pastor, é um texto também. Jeremias começa com uma crítica amarga aos pastores de Israel, né? Ele chama os pastores de Israel, as autoridades do povo, os sacerdotes, a nobreza de Israel, eles são quem deveriam cuidar do povo, né? Então eles são chamados de pastores. E o Jeremias, ele é profeta, e ele pode ser lido aí do ponto de vista de um crítico social ácido, né? Geralmente, os governantes não gostam muito dos críticos sociais, né? Sociólogos, historiadores, por exemplo, geralmente não são bem vistos pelos governos, porque eles acabam estudando a história, verificando o que os governos fazem, como é que eles tratam a lei, e acabam sendo muito criticados. É claro que no tempo de Jeremias, nós estamos falando aí mais ou menos 500 anos antes de Jesus, não existia essa profissão de historiador, sociólogo, crítico social. Mas quando você analisa o que o profeta disse, o que o profeta fez, ele acaba cumprindo essa função. Então ele acusa o governo de oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, de derramar sangue inocente, de irem atrás de outros deuses, de furtar, matar, adulterar, de jurar falsamente, queimar incenso a Baal e hipocrisia. Quer dizer, esse texto é um texto que praticamente se aplica a todas as épocas, né? Jeremias viu isso no governo de Judá, no governo de Israel, e ele fez uma crítica tão grande ao governo que ele acabou sendo jogado num poço e ficou com lama até o pescoço, quase que ele morre apodrecendo dentro de um poço. Enfim, ele conseguiu sair, mas não parou de criticar o governo. Mas ele, além de crítico, mas ele é crítico, mas ele traz uma esperança, né? No capítulo 23, ele diz: o servo Davi irá pastorear as ovelhas. Já que as autoridades não dão conta, o servo Davi irá pastorear as ovelhas. Aqui começa um grande enigma dentro da história do Velho Testamento. Como é que Davi vai pastorear as ovelhas? Porque Davi já havia falecido, já estava morto, há 500 anos antes do Jeremias. Então, ele faz essa colocação de que se as autoridades não conseguem pastorear, então o servo Davi irá pastorear. Mas ele não explica como, ele não explica quando. É uma ideia, uma utopia, digamos assim, uma profecia, que ele deixa anotado,
mas não deixa nenhuma explicação de quando que se daria isso, nem como se daria isso. Mas ele tem uma esperança. Nós temos muitos críticos que passam a vida toda só fazendo crítica, mas não tem a esperança, não tem uma solução para a crítica, né? Não sabe como mudar as coisas. E o Jeremias é esse crítico, mas que ele diz, não, eu sei como mudar. Na verdade, não é Jeremias que sabe como mudar, mas ele tem essa visão de Deus, né? A profecia, e ele diz, Davi vai pastorear e vai dar um jeito de cuidar bem das ovelhas. Na sequência, a gente vai olhar um texto de Ezequiel. Ezequiel é um profeta, eu acho que pouco lido no Velho Testamento. Ele tem um dos escritos mais extensos em termos de livros, né? São muitos capítulos os livros dele. É um livro difícil de ler, e ele é um livro um pouco difícil porque o Ezequiel, ele é daqueles escritores que ele olha um panorama. Então, ele tem aquele tipo de visão como se você tivesse, assim, sobrevoando uma região, né? Você pode olhar um mapa do Brasil aqui pela internet ou num livro. Você vai ver o mapa do Brasil todo. E o Ezequiel é uma pessoa assim, é como se estivesse vendo o mapa todo, mas ele vê um mapa da história. Agora, como ele vê a história num longo alcance, né, que vai muito além dos dias dele, então o livro dele acaba sendo de uma leitura complicada para a gente, porque ele escreve numa linguagem que não é muito usual nem pelos outros profetas, né? O livro de Jeremias, por exemplo, é bem mais fácil de a gente entender, estudar, do que o livro de Ezequiel. Mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? Começando aí, por exemplo, no capítulo 34, o Ezequiel vai dizer que o pastor vai entrar na história humana. Então, Jeremias começa com a história de que Davi vai pastorear o rebanho. Ezequiel, que é contemporâneo de Jeremias, ele diz, o pastor vai entrar na história. Também de forma bastante enigmática, né? Se você seguir a trilha aí do livro de Ezequiel, você vai notar que ele fala sobre ressurreição, depois ele fala de uma guerra terrível no fim dos tempos, e ele fala de um novo templo. Ele tem mais de 10 capítulos aí, a partir do capítulo 37, que vão se condensar ali em pouquíssimas frases, talvez numa frase, lá no final do livro de Apocalipse. Então, o Ezequiel, ele é uma pessoa que vê muito além do seu tempo, através dessa visão panorâmica, desse panorama que ele faz da história. Mas o que vai nos interessar aqui é o capítulo 34, aonde ele também, como um crítico da sociedade, ele fala que os pastores estão apacentando a si mesmos. Eles estão comendo as ovelhas gordas. Só que antes de comer as ovelhas, eles fazem o quê? Eles fazem a tosquia e usam toda a lã. E depois eles falam que eles degolam o cevado, quer dizer, faz um churrasco da ovelha, né? Então, isso não é a atitude do pastor. Essa é a atitude dos animais selvagens. Então, os pastores, ao invés de cuidar das ovelhas, o que eles fazem? Estão agindo como animais selvagens, como as feras do campo. E aí, o pastor, o Senhor, diz assim, eu vou pastorear as minhas ovelhas. Eu vou pessoalmente pastorear as minhas ovelhas. Então, um texto enigmático, como o de Jeremias, que Ezequiel não esclarece. O esclarecimento vai ficar para o futuro. No próximo texto, a gente vai ter Zacarias. Zacarias é um livro muito estranho. Se você fizer a leitura dele, talvez mais difícil até, pelo menos para mim, mais difícil do Ezequiel, mas tem duas passagens bem interessantes que você conhece. Você conhece no Novo Testamento. Talvez você não saiba que vem do livro de Zacarias, mas está lá no Novo Testamento.
Jesus, quando entra montado num jumento, lá em Jerusalém, ele está cumprindo uma profecia ou citando uma citação que vem do livro de Zacarias. E outro texto do Novo Testamento, também bem interessante, é quando Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Também está lá no livro de Zacarias, o pastor foi vendido, foi negociado por 30 moedas. Uma frase marcante do livro de Zacarias é que eles são como ovelhas que não têm pastor. O povo, de novo, está desgovernado. Aqui, Zacarias já está há mais ou menos 300 anos, talvez, 150 anos, melhor dizendo, uns 150 anos à frente do Ezequiel e do Jeremias, mas continuam sendo tratados como estava no tempo de Jeremias ou de Ezequiel, né? Os governantes, os sacerdotes, eles não têm piedade do povo. E você vai notar num texto bem intrigante que aparece um rei, e esse rei ele vai entrar em Jerusalém e ele tem uma escolha a fazer. Ele pode transformar as ovelhas num exército e conquistar a cidade, ou ele pode entrar na cidade com um exército de um homem só, montado num jumento. O homem montado no jumento você já conhece, né? Que Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Agora, essa outra história de que as ovelhas poderiam se transformar num exército, a gente não vê no Novo Testamento. Então, de certa forma, você lendo o profeta, é como se esse rei fosse fazer uma escolha. Como é que ele vai conquistar a cidade? Então, tem um texto aí bem interessante para a gente dar uma olhada, para ver o que acabou acontecendo com esse texto. Saindo do Velho Testamento, olhando aqueles textos, a gente vai ter, então, qual é o contexto que Jesus vai usar para construir a sua história, para construir as suas parábolas e para depois dizer, eu sou o bom pastor. Um texto que a gente vai olhar, aí já nos evangelhos, o texto de Marcos. João Batista foi decapitado nessa sequência aí, começa com a decapitação do João Batista, a multidão está perdida, próxima a Jesus, o Marcos anota assim, eles são como ovelhas que não têm pastor, até citando Zacarias. Jesus reúne a multidão, ensina, multiplicam-se os peixes e os pães, e depois Jesus despede a multidão e anda sobre o mar. Ele vai encontrar os discípulos caminhando sobre o mar, os discípulos ficam apavorados, e no final da história, já quase no verso 52, o Marcos tem uma anotação bem interessante. Ele diz assim, eles não compreenderam o milagre dos pães. Quer dizer, eles ficaram apavorados porque eles não compreenderam o milagre dos pães. Quando eu li esse texto, já por muitos anos, eu ficava meio apavorado também, porque eu dizia, puxa, eu também não compreendi o milagre dos pães, né? Demorou muito tempo para eu compreender o milagre dos pães. Então, seria interessante, vai ser interessante a gente compreender, então, o que os discípulos não compreenderam e o que a gente não compreende às vezes, né? Por que eles não compreenderam o milagre dos pães, né? Nessa sequência aí dos acontecimentos. Em termos de parábolas, nós vamos olhar Lucas e Mateus. Aqui eu coloquei só a estrutura da parábola, que a parábola tem uma estrutura poética, né? Nós estamos acostumados com poesia diagramada, mas a nossa Bíblia, como ela é muito extensa, eu acho que seria, se fosse escrever tudo com poesia diagramada, você teria que fazer vários volumes, né? Então, não sei se tem algum editor, pelo menos em língua portuguesa, não conheço, que tenha feito uma diagramação dos textos que a gente tem na Bíblia, né? E eles seguem, essa parábola segue uma sequência, né? Quem de vocês, quando estiver pastoreando as ovelhas, perder uma, não deixa as 99
Ele perde as ovelhas, na verdade perde todas, depois ele encontra a ovelha perdida, ele se alegra, a ovelha é restaurada, todo mundo vai se alegrar, ele volta e diz, eu encontrei a ovelha perdida, e ele traz de volta aquela ovelha e mais as 99. O ápice da parábola é justamente o meio dela, quando a ovelha é restaurada. Agora, Jesus não está falando só de ovelhas, né? Ele está falando de pessoas, então ele usa o conhecimento comum, né? Que é cuidar de ovelhas, o tema do pastor, para restaurar uma ovelha perdida, assim como uma pessoa pode ser restaurada no seu relacionamento com Deus. Então, é uma parábola muito interessante, a gente vai ver com detalhe. Mateus também tem uma parábola, é bem pequena, e a mensagem dessa parábola é que é interessante. Você vai notar que a ovelha se extravia por conta própria, e o pastor diz, mesmo que você se extravie por conta própria, eu vou te buscar. E a mensagem da parábola é, Deus não quer que ninguém se extravie. São poucas linhas, mas com uma mensagem muito profunda. E o texto que fecha o nosso estudo vai ser o texto de João, capítulo 10, versículos 1 a 18. Esse é um texto que eu já escrevi aí, é um texto espetacular. Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Quando Jesus usa eu sou no Evangelho de João, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Todas essas expressões, né? Eu sou a videira verdadeira, todas essas expressões, quando ele usa eu sou, ele se iguala ao Deus do Velho Testamento, né? Se você lembrar quando Deus aparece a Moisés lá na sarça ardente, Deus se apresenta como eu sou. E Jesus, no Evangelho de João, é apresentado, e ele mesmo diz de si mesmo, eu sou. Então ele se iguala a Deus. E quando ele diz, eu sou o bom pastor, então fica claro, começa a ficar claro o que Ezequiel tinha dito. Porque Ezequiel havia dito, o Senhor disse que vai pastorear as suas ovelhas pessoalmente. Jeremias também fica claro, porque Jeremias havia dito que Davi iria pastorear as ovelhas. Na verdade, um descendente de Davi iria pastorear as ovelhas, e Jesus é esse descendente de Davi. Então, com esse trecho de João, aquilo que Jeremias e Ezequiel haviam dito, ele vai se cumprir na pessoa de Jesus. O pastor entra nas ovelhas. O que tem de espetacular nesse texto é que Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele defende as ovelhas dos animais selvagens, ele também cuida das ovelhas quando as ovelhas se ferem ou caem num buraco, mesmo que não tenha um animal selvagem, então ele protege as ovelhas dentro do rebanho, do perigo dentro, e ele protege do perigo que vem de fora. Mas um pastor não dá a vida pelas suas ovelhas, porque a vida de uma pessoa vale mais do que a vida de uma ovelha. Agora, esse pastor, que Jesus diz, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, que é uma frase absolutamente marcante da parte de Jesus e que ele vai cumprir, né? Na crucificação, ele vai dar a vida para reunir o seu rebanho. E até os dias de hoje, ele ainda está reunindo o seu rebanho, e ele vai levar todas as suas ovelhas em segurança para Deus. Nós vamos encerrar por aqui. Você continua ligado. Você pode tomar uma água, levantar um pouquinho, se é que você está sentado, e daqui a pouquinho você volta. Semana que vem, a gente continua com o Salmo 23, começando exatamente às 10h15. Fica com Deus, até daqui a pouco.